Olá, mamãe, papai, que bom que vocês estão aqui para essa aula. Então, vamos falar aqui, ó, duas práticas para ficar mais simples possível, duas práticas diárias que ajudam na integração do seu filho. Proporcionar à criança experiências de vida o máximo que você puder. E estar presente na vida do seu filho. Atenta ao que acontece, para que você possa ajudar ele a se integrar no momento da desordem. A hora que acontece o caos, você está ali, pronta para ajudá-lo. Porque se você perde esses momentos, se você deixa isso passar, a criança às vezes não consegue associar que o que ela precisa é fazer a integração, ela não consegue entender o que está acontecendo com ela, tá? Então, experiência de vida e presença na vida da sua criança, é isso que ela precisa diariamente para que ela consiga desenvolver o cérebro dela de uma forma saudável, tá? Vamos imaginar assim, ó, que um cérebro, imaginar não, vamos pensar sobre isso, que um cérebro integrado, ele vai conseguir tomar melhores decisões, ele vai ter mais controle corporal e emocional do que ele está sentindo, do que ele está experimentando, ele vai ter mais autoconhecimento, que ele consegue fazer mais análises do que está acontecendo, cria laços afetivos com a gente mais fortes, desenvolve melhor as habilidades acadêmicas e cognitivas, ou seja, ele tem um melhor desempenho de uma forma geral. E no livro, agora sim, eu vou passar aqui para o próximo slide, continuando nessa linha aí de como ajudar o nosso filho a fazer a integração. No livro, o autor coloca uma definição de saúde mental que eu achei maravilhosa. É muito interessante. Ele fala assim, ó, que saúde mental é a nossa capacidade de permanecer num rio de bem-estar. Grava esse termo, gente, rio de bem-estar. Essa definição, inclusive, é muito boa para ser compartilhada com as crianças, tá? E eu vou deixar aqui essa tarefinha para vocês. Vocês podem baixar essa aula em PDF ou printar a tela, enfim, o que vocês acharem melhor. Mas eu vou deixar de tarefa para vocês, que após essa aula, vocês vão explicar para o seu filho o que significa o rio de bem-estar. Olha só que legal. Vou explicar aqui agora para que vocês possam reproduzir para a criança. Então, ó, vamos imaginar... Deixa eu tomar água, gente, peraí. Vamos imaginar um rio grande, tá? Calmo. Águas calmas e tranquilas. E você está ali no seu barquinho, que é você, navegando no meio desse rio, remando ali tranquilamente. Esse é o seu rio do bem-estar. Você sente que você está numa boa relação com o seu mundo, com o seu ambiente, quando você tem o controle desse barco, que é o controle da sua vida, tá? E aí você consegue manter o seu barquinho ali pelas águas tranquilas. Você está em equilíbrio, está tudo ok com a sua vida. Você consegue raciocinar a respeito do caminho, então pensar nesse trajeto, olhar lá na frente tem uma curva, né? Você vai seguindo o curso ali do rio, você vai se adaptando às nuances desse rio, né? Então, como eu falei, tem uma curvinha, você vai fazendo a curva, vai conduzindo ali o seu barco. Então, você está pensando racionalmente sobre o que você está fazendo, sobre o caminho que você está percorrendo, mas você também consegue apreciar a paisagem, porque está tudo muito tranquilo. Então, você respira o ar puro, você olha a beleza do lugar, ou seja, você experimenta emoções positivas. Entende o que está acontecendo aqui? Quando você está no seu rio de bem-estar, você está raciocinando sobre a sua vida ao mesmo tempo que você experimenta emoções. Lado esquerdo e direito trabalhando de forma integrada. Partes altas e baixas também, porque se aparece, por exemplo, sei lá, um animal ali, uma cobra, alguma coisa, você vai usar o seu instinto de sobrevivência, né? Então, mas você também está apreciando, você consegue pensar sobre as coisas, você consegue sentir as emoções, então você está integrado navegando ali no rio de bem-estar. Você está estável e tranquilo, ok? Porém, vamos imaginar as duas margens desse rio. Vamos imaginar que você se aproxima demais de uma das margens do rio. E dependendo da margem que for, vai causar diferentes problemas. Então, a margem direita desse rio é onde está um caos, onde você perde o controle do barco, onde tem muita correnteza. Então, imagina que as águas estão turbulentas ali, você tem dificuldade de dominar o seu barquinho ali, está muito agitado, você não sabe para onde você rema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar se afastar dessa margem, porque ela é uma margem perigosa, certo? Você tem dificuldade, né, em dominar aquela situação ali. Porém, em outros momentos, você vai navegar para a margem esquerda, que também é uma margem perigosa. E imagina que a margem esquerda é a margem da rigidez, que é o oposto do caos. Então, ao invés de perder o controle, como é lá no caos, nessa margem você vai querer impor o seu controle a tudo e a todos. Então, é uma margem que te deixa menos flexível, menos adaptável a negociar ou a ceder. Então, imagina assim, como se fosse um pântano lamacento, ou uma margem cheia de algas, cheia de troncos de árvores, que trava o seu barco, que não te permite sair do lugar, que dificulta você sair dali, tá? Então, a gente tem em um lado extremo o caos, que é a perda total do controle,
que é o lado direito do cérebro, que é a perda do controle emocional. E do outro lado é a rigidez extrema. Lembra que o lado esquerdo é o lado do raciocínio, da razão? Então, imagina se isso for rígido demais. É o excesso de controle que vai tornar as suas relações igualmente difíceis, tá? Então, é importante a gente colocar que ao longo da nossa vida, a gente vai naturalmente permear por essas duas margens, né? E especialmente quando a gente está tentando educar os nossos filhos. Quanto mais perto a gente estiver de uma dessas duas margens, mais a gente vai se afastar do equilíbrio, mais a gente vai se afastar da nossa saúde emocional. E a gente afastado da nossa saúde emocional, a gente não vai conseguir ensinar isso para a nossa criança, tá? Então, quanto mais tempo a gente conseguir navegar no meio do rio, mais a gente vai aproveitar o nosso bem-estar. E quanto mais bem-estar a gente sentir, mais a gente vai estar apto a ensinar o bem-estar para os nossos filhos. A harmonia que acontece quando há integração, tá? Então, muitos dos problemas que a gente tem com os filhos acontecem quando eles também não conseguem navegar no meio do rio deles, porque esse processo acontece exatamente igual com a criança. Então, a gente precisa ajudá-los a se integrar, para que a gente possa trazer eles de volta para o meio desse riozinho deles, e para que a gente consiga se aproximar deles novamente, né? Então, é claro, nós adultos temos um pouco mais de recurso para sair dessas margens difíceis. A criança precisa muito mais da nossa ajuda, tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplozinhos para ilustrar de situações de desintegração da criança, por exemplo. Imagina que o seu filho não quer dividir o brinquedo com um amiguinho. A gente pode imaginar que numa situação dessa, ele está na margem esquerda, a margem da rigidez, ele não quer ceder, ele está ali firme, não quer emprestar o brinquedo. Então, ele está navegando pela margem da rigidez. Agora, vamos imaginar uma situação em que um amiguinho veio e tomou o brinquedo da mão do seu filho. E aí o seu filho se desorienta, ele faz um escândalo. Então, a gente imagina que ele foi rapidamente para a margem direita do rio. Ele foi para a margem do caos. Ele se desequilibrou emocionalmente. Vou tentar trazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a sua filha está chorando compulsivamente porque ela queria ter ganhado uma boneca igual a que a irmã ganhou no aniversário. É aniversário da irmã, a irmã ganhou uma boneca, não é aniversário dela, mas ela está chorando compulsivamente porque ela queria uma boneca igual. Então, aqui tem rigidez e caos ao mesmo tempo. Por que a rigidez? Porque ela não consegue enxergar o merecimento da irmã pelo aniversário, né, nesse caso, e também o caos porque ela se descontrola por causa desses desejos, dessa vontade dela. Entenderam, gente? Então, eu espero, de verdade, que esses conceitos de rigidez e de caos, que essa analogia com o rio do bem-estar possa te ajudar a compreender melhor o que acontece com você e com os seus filhos. Para a gente finalizar, então, ó, sempre que vocês identificarem estado de rigidez ou de caos na sua criança, vocês saberão que a sua criança não está em integração e poderão ajudá-la nesse processo. Assim como uma escada que nos permite acessar o andar de cima de uma casa. Então, vamos imaginar aí, parte baixa e parte alta do cérebro. Nós vamos ser a escada que vai integrar essas duas partes. Ou assim como abrir uma porta, né, na horizontal, que nos permite transitar de um cômodo para o outro dentro da casa. Lado esquerdo e direito do cérebro. Então, a gente vai ser a escada e a porta, né, que vai integrar o cérebro do nosso filho. É importante também avaliar o nosso próprio comportamento, pois se estivermos rígidos ou caóticos, né, ou seja, se a gente também estiver desintegrado, nós não conseguiremos ajudar. Tem uma regra do avião que diz assim, que em caso de emergência, quando as máscaras de oxigênio caem, você deve colocar sua máscara primeiro, para depois auxiliar crianças ou pessoas que possam ter mais necessidade, tá? Então, lembre sempre de você estar navegando pelo seu rio de bem-estar para que você consiga alcançar a sua criança e resgatar ela das margens da rigidez e do caos. Porque se você for para uma dessas margens junto com elas, vocês dois vão estar desintegrados e aí esses processos vão ser muito mais difíceis. Certo, pessoal? Espero que essa aula tenha sido ilustrativa, que ela tenha trazido clareza para vocês de um pouquinho de como funciona o cérebro da criança. Continue comigo aqui na plataforma, que a partir desse conhecimento vocês vão entender muitas outras coisas, de muitos temas diversos que a gente vai abordar aqui. Tá bom? Um grande beijo e continuem aqui comigo.